Após uns breves problemas técnicos, vamos lá. Eu sou o KMX, boa parte de vocês já me conhecem, os que não me conhecem, estou aqui. Eu trabalho na DigitalOcean junto com aquele cara, o Carlos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, não só sobre Kubernetes, mas em geral, por que de usar algum negócio desse tipo. Primeiro, para a gente ter uma ideia da audiência de vocês, quem é que conhece Kubernetes? Legal. Tá, agora uma coisa é você ter ouvido falar, outra coisa é você ter lido alguma documentação. Quem já usou Kubernetes em produção, assim, tipo, dependeu dele, quase, hein? Mas, enfim, no geral você usa indiretamente também. O negócio é o seguinte, a gente vai dar uma viagem no tempo e antes disso eu preciso saber. Aqui, quem já trabalhou com PHP na vida? Alguns ainda devem ganhar muito dinheiro com PHP, isso é muito bom, ganhar dinheiro é bom. Mas, enfim, brincadeiras à parte, do passado, logo nos primórdios de quando a gente fazia coisas na internet e começava a montar sites, qual que era o jeito que você fazia para colocar um sitezinho baseado em PHP no ar? É o bom e velho FTP, né? Eu pegava lá meu arquivo PHP, alterava ele no braço, FTP nele, tá no ar. Joia! Só que assim, isso sempre dava certo? Sempre funcionava? Aí você ia lá e esquecia de alguma coisa de sintaxe e dali a página aparecendo quebrada. O controle do que foi pro ar e o que não foi, a alteração, era tudo assim, uma coisa que ficava meio perdida. Então vamos lá. Acho que eu vou precisar acender a luz aqui. Você acende para mim, por favor? A luz da frente. Não, é o contrário. Acende. Acende. Ah, desligou o projetor. Legal. No nosso primeiro momento, a gente tinha o bom e velho FTP fazendo deploy. Colocávamos lá, jogava lá, copiava o arquivo e pronto. Aí agora a gente vai partir para, num segundo momento, fazer alguma coisa melhor do que isso. O que a gente pode fazer agora para colocar o nosso arquivinho PHP no ar? Nossa aplicação PHP no ar para nossos usuários usarem. Depois do FTP direto em produção, o que a gente faz de evolução? Teve muita evolução nesse caminho, né? Reload? Upload, tá, mas como? Vamos pegar e jogar isso direto em produção também? Tá, vamos ser honestos. A gente teve uma evoluçãozinha que aí você passou a usar um SSH, SCP ou um rsync para lá, que já é um pouquinho mais garantido que o teu... Nossa, que letra horrível. Um pouquinho mais garantido. Mas ainda assim a gente está muito longe daqui para chegar no Kubernetes. Tipo, tem toda uma história que aconteceu aí nesse fim das contas. As nossas aplicações deixaram de ser só um simples PHPs da vida, aí uma galera começou a fazer sistemas em Python, outras começaram a fazer sistemas em Java, e cada dessas suas linguagens tem a sua particularidade para fazer os deploys. E aí, a história do .war sendo mandado pelo FTP já não estava colando mais, né? Toda vez que você faz uma alteração, gera um pacotão lá de 45 MB e manda pelo FTP. Tá, isso não tá legal. Aí vamos pensar um pouquinho. Algumas pessoas no passado que trabalham com Linux tiveram uma ideia muito inteligente de fazer pacotes para o sistema operacional. Ou seja, se eu estou usando Debian ou Ubuntu, eu vou usar lá um .deb, tem uma versão nesse pacote, o sistema operacional vai cuidar dos arquivos que foram alterados ou não, o gerenciador de pacotes vai cuidar disso. Ou seja, eu não vou sair alterando meu sistema de uma forma descoordenada. Agora eu sei o que está acontecendo, já foi uma evolução. Mas aí tem alguns problemas, né? Hoje a gente está no mundo da internet e o seu sitezinho que está rodando lá, quantas pessoas estão acessando esse site? N. Eu posso ter um cara só acessando, como eu posso ter muita gente acessando. Como que eu faço para poder jogar uma nova versão do meu site no ar sem fazer ele parar de atender os outros clientes? Aí começou a complicar um pouco, né? Qual a solução mais clássica para isso? Link simbólico, né? O cara vai usar um bom e velho capistrano da vida, que já não é tão velho assim, mas enfim. Vai pegar, mandar o site inteiro para um outro canto,
descompactar o arquivo, deixar lá tudo bonitinho, aí só troco o link simbólico. Aí já melhorou um pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, como é que eu faço para esse negócio do link simbólico funcionar com um pacote de sistema operacional com a minha aplicação? Lascou-se, não faz. Até dá para fazer, mas assim, é meio triste. Então a gente vai evoluindo para o próximo passo. Já sei que usar esse pacote de sistema operacional era muito melhor do que fazer um upload da minha aplicação, mas ainda tem algumas limitações, principalmente quando a gente começa a se preocupar com coisas mais importantes, como, por exemplo, o uptime da minha aplicação, disponibilidade, performance. E a gente começa a ter umas preocupações que, falando bem sério, a gente tinha no passado, mas em escala menor. Hoje em dia a coisa ficou um pouco mais massificada por causa de estarmos na internet. O Bruno está falando pra gente aí que o tempo de montar um pacote de sistema operacional também é muito maior. E isso é verdade, era um parto. Hoje está bem mais fácil. Mas ainda assim, a gente, idealmente, eu não quero delegar para o meu sistema operacional necessariamente o controle sobre quando minha aplicação vai ser atualizada ou não. Aí imagina, gerei um pacote novo, disponibilizei, vai o nosso sysadmin e roda um update no sistema e troca a versão da aplicação sem a gente ficar sabendo. Isso, tá, normalmente não vai acontecer, mas já aconteceu comigo. Então é o tipo de coisa que a gente tem que tentar se prevenir. Legal, já vimos que isso aqui era uma situação que não era lá tão ideal, e a gente começou a caminhar para uma solução um pouco melhor. Alguém teve a ideia genial de começar a usar espaços isolados dentro de um servidor e fazer com que cada um desses aqui se comportasse como se fosse um computador independente. Como que é o nome desses caras aqui? Hã? Tá, ele falou containers e máquinas virtuais. Eu estava pensando mesmo na máquina virtual. Que, querendo ou não, são os precursores lá dos containers. A gente botava uma imagem de VirtualBox da vida, montava lá a imagem do sistema operacional inteiro, buf, sobe aquela máquina virtual e faz deploy. Já melhorou absurdamente, porque eu consigo controlar meu ambiente. Só que tem um problema, né? Toda vez que eu vou criar uma nova imagem da máquina virtual, vamos lá brincando, eu vou ter 4 GB lá, 2 GB, ou seja, essas imagens acabam sendo grandes. Toda vez eu vou ter que ter um kernel lá dentro, toda vez eu vou ter que ter meus pacotes de distribuição. Então isso aqui acabava não sendo tão eficiente. Aí a gente evoluiu mais um passo. E se eu pudesse rodar todos esses meus sistemas operacionais lado a lado dentro da mesma máquina, sem ter virtualização? Bem mais para trás, né? Já estamos quase próximos do que a gente tem hoje em dia. Nasceu o conceito de cgroups e algumas outras funcionalidades que tem no nosso kernel do Linux para isolar processos. Isso aqui não é novidade, porque lá no BSD a gente já tinha há muito tempo recursos que faziam esse tipo de coisa, ou até no próprio Solaris, agora eu chutei o balde mesmo. Mas enfim, a gente sempre teve gente tentando fazer com que vários processos rodassem dentro do mesmo servidor, tendo isolamento entre eles, ou seja, um processo não consegue ler o espaço de memória do outro, não consegue roubar recursos um do outro e beleza. Que era inclusive um dos problemas que a gente tinha com aquele monte de máquina virtual rodando dentro da mesma máquina, né? Aí você tem lá um cara que resolve ficar rico do dia para a noite, ele bota um miner de Bitcoin lá dentro de uma das máquinas e todo o resto do servidor fica lento. Legal. Então, juntando as tecnologias que a gente tinha, tanto cgroups para poder ter uma isolação entre processos, como também a ideia de ter um chroot, isso é velho pra caramba, que é ter uma distribuição Linux dentro de uma distribuição Linux. As jaulas, que os famosos lá, BSD jails, que na real era como a gente fazia segurança de muita coisa no passado, e se bobear até hoje ainda tem muita coisa rodando com BSD jails. Servidores de e-mail, por exemplo. Legal. Já temos um negócio que é um pouco mais leve. Para eu poder fazer um tarzão de todos os meus dados da minha aplicação e do sistema operacional, subir ele com um certo nível de isolamento, já ficou legal. Teve um projeto open source do começo... Agora eu não sei, o Docker começou open source? Antes do Docker apareceu o LXC, né? O Nuxley acabou de falar. Antes do Docker, a gente tinha um tal
que juntava a ideia dos cgroups de uma forma um pouco mais palatável, que era o LXC, Linux Containers. E esse cara era muito legal, eu cheguei a usar isso no passado quando nem existia Docker, e era bacana, só que tem um problema, né? Você mexer com esse tipo de coisa era uma coisa que agradava muito mais eu do passado, que era sysadmin, do que eu de hoje em dia, que sou desenvolvedor. Mais focado nas aplicações do que na infraestrutura. Bacana. Então, o pessoalzinho do Docker catou toda essa tecnologia que já estava aqui mais ou menos e empacotou de um jeito fácil, com uma grande diferença. No LXC, eu ainda estou com esse chroot inteiro. Eles falaram, poxa, toda vez que eu descompacto uma distribuição, eu vou comer um espaço grande de disco. E se a gente tivesse um jeito de reaproveitar os dados que são comuns? Ou seja, se eu tenho 15 Ubuntus rodando, por que eu vou ter que ter 15 cópias de cada arquivo? Bom, eu preciso ter 15 cópias de cada arquivo. Mas eles entraram com o conceito de um sistema de arquivos que tratasse só das diferenças entre os sistemas, os file systems. Ou seja, eu tinha lá uma instalação do Ubuntu padrão e eu mudei um arquivo. Ele vai criar aqui uma alteração que só vai guardar o que eu alterei e não vai consumir o espaço todinho desse negócio. Que era lá, a gente tinha o AUFS, que era o sistema de arquivo que eles promoveram bastante. E hoje em dia a gente tem algumas outras opções para isso. Bacana. Evoluímos mais um pouco e chegamos no pacotinho bonitinho que o Docker representa para a gente. Nossa, eu dei uma volta lascada para chegar no Docker. Por quê? Porque isso aqui é importante. Se a gente não conhece as nossas origens, muitas vezes a gente acaba reinventando a roda. Aí o cara fala, não, mas isso aqui não faz sentido, eu vou fazer o meu. E aí nasceu mais um padrão no mundo, como já diz lá o desenho do XKCD. Legal. Temos o Docker aqui, estruturado. Temos um jeito fácil de pegar lá uma imagem no sistema operacional, empacotar minha aplicação junto, ter, de certa forma, com aspas bem grandes, um monolito. Não é um monolito, né? É um pacote mesmo. Um pacote com a minha aplicação, meu sistema operacional, versões de bibliotecas todas travadinhas, para eu poder fazer o deploy da minha aplicação. Qual a vantagem que eu ganhei com esse negócio? Pensa no meu deploy da FTP. E agora, com um negócio aqui que simplesmente eu pego uma imagem e coloco em produção. Eu ganhei uma coisa bacana, que é a possibilidade de eu ter, de certa forma, uma infraestrutura imutável. Eu conseguia ter isso com máquinas virtuais, mas hoje em dia fica ainda um pouco mais fácil. Porque como eu não preciso ficar carregando 500 vezes a mesma cópia da minha imagem, eu consigo economizar bastante espaço de disco, transferência de rede, e minhas aplicações ficam bem mais leves também. E essa aqui é a grande sacada. Agora eu não preciso mais virtualizar um sistema operacional inteiro. Eu consigo rodar várias coisas dentro da mesma máquina, respeitando o espaço de cada uma e a distribuição de recursos. Eu posso chegar e falar para o Docker que eu quero só 100 MB de memória nesse container aqui. E isso ficou muito bacana. Alguém vê algum problema nessa estratégia? Se a máquina que comporta todos esses containers for desligada, o que acontece? Acabou. Mas será que acabou mesmo? Depende do que o sysadmin fez, né? Se ele subiu as imagens. Aí eu pergunto, foi o sysadmin que subiu as imagens de Docker em produção? Muitas vezes a gente não tem luxo de ter um cara específico de sysadmin ou uma boa engenheira de rede na sua empresa. Nem sempre você tem isso. Normalmente você tem 3 desenvolvedores que fazem desde a instalação do SO até o desenvolvimento do software. E aí, como que fica? Na verdade, a gente tem uma série de problemas com essa estratégia aí dos containers. Primeiro que chegar no estado que eu quero, não é tão difícil, mas não é tão fácil. É bem ok, é melhor do que gerar um monte de máquinas virtuais. Subi meus containers lá, fiz o deploy da minha aplicação, tá tudo bem. Só que, e como é que fica aquela configuração que cada aplicação precisa ter? Por exemplo, deixa eu pegar e trazer esse desenho para cá. Tenho minha aplicação boba aqui, que tem um banco de dados, tem um front-end web, e talvez tenha alguma outra coisa aqui, sei lá, um serviço qualquer. Esse cara está em que porta?
Não sei, depende da configuração que quando eu for rodar. Mesma coisa esse servidor. Normalmente ele pode estar no 80, mas e se for um negócio particular? Alguma coisa diferente? Enfim, apesar de o container estar aqui com alguma informação, nós às vezes queremos externalizar essas configurações. Não só externalizar essas configurações, como por exemplo, aqui eu estou com uma máquina. E quando eu quiser colocar mais de uma máquina para atender as coisas? Quando eu quiser que esses meus containers, eles extrapolem a ideia de estarem todos confinados dentro de apenas um servidor e passem a escalar horizontalmente. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Por quê? Apesar do Docker estar me atendendo muito bem nisso, eu passo a ter um monte de configuração transiente que não está persistida na máquina e às vezes para eu subir esse ambiente todo de novo fica complicado. O pessoal do Docker acabou com uma solução interessante para isso, que eu diria que é literalmente assim, a coisa que mais facilita o workflow de quem desenvolve no dia a dia. O Docker Compose, que eu vou pegar lá um YAML da vida, eu vou dizer, eu preciso disso para minha aplicação subir, Docker Compose app, puff, tudo sobe de uma vez. Resolvemos nosso problema de quando a máquina desliga voltar de novo. Eu vou fazer algum script para subir o Docker Compose e todo mundo fica feliz. Só que não. Funciona legal até certo ponto, mas aí, de novo, cai naquele ponto. E quando eu tenho mais de uma máquina? Vou rodar exatamente todas as cópias das mesmas coisas na outra máquina? E quando chegar uma requisição, qual das máquinas que vai atender? Primeiro. Segundo, quem vai ficar responsável por guardar os dados do banco de dados? Aí a gente já começa a partir de um ponto que eu paro de pensar numa máquina só e passo a pensar em sistemas distribuídos, uma coisa um pouco mais complexa nessa brincadeira. E é aí que a coisa começa a ficar interessante para a gente pensar em outra coisa além do Docker. Apenas a título de informação, Docker, a empresa Docker Inc. tem lá uma solução dela, que é o Docker Swarm, que se propõe a fazer isso. Não vou discutir isso agora, simplesmente porque está fora do escopo. Mas é um projeto que vale a pena dar uma olhada, tal, apesar da comunidade ter opiniões bem diferentes a respeito do projeto. Uns amam de paixão, outros odeiam, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Beleza. Kubernetes é um projeto do Google, lá que eles resolveram, por estarem usando muitos containers em produção durante muito tempo e toda aquela história que se usa sempre para validar uma coisa que vem do Google, eles vão lá e vão propor uma solução para a gente trabalhar um pouco diferente com as nossas aplicações. Eu vou continuar usando os containers, porque containers são legais, a ideia é muito boa, a ideia de ter isolamento de recurso, de conseguir ter as coisas aqui subir de um jeito fácil, descer de um jeito fácil, isso é muito bom. Mas agora eu vou passar a descrever as minhas aplicações um nível acima. Além daquele... Como você chama mesmo? O Ettore pegou e falou lá do problema quando a gente desligava a nossa máquina, né? Só que tem outros problemas que acontecem. E se acaba o espaço em disco para esse banco de dados? O que acontece com a nossa aplicação? Vai cair. Como que a gente faz para poder restaurar essa nossa aplicação? Vai ter intervenção manual. Algum ser humano vai ter que ir lá, mexer na aplicação, tal, ver o que aconteceu, quais falta de disco e não sei o quê. Mas aí eu te pergunto, como que você ficou sabendo que era o disco que tinha acabado o espaço? Aí a gente já começa a perceber que nós precisamos, de certa forma, de monitoramento. Aí eu tenho um outro problema. Quando eu tinha uma aplicação PHP no passado, como que eu fazia para descobrir um erro que estava dando? Normalmente eu estaria rodando essa aplicação no Apache da vida, e no Apache todos os meus logs vão para o mesmo lugar. Quantos Apaches eu tenho aqui nesse modelo de containers? Sei lá eu. E em quantas máquinas eles estão? Pior ainda. Então, de qualquer forma, além do monitoramento para cada container desse, eu preciso de uma forma de tratar esses logs. Fazer lá o gerenciamento deles. E, além disso, o que mais que eu preciso? Beleza, minha aplicação estava fora do ar. O problema era no container do banco. Eu fui lá, arrumei o banco. E minha aplicação voltou para o ar? Será que eu preciso reiniciar alguém? Esse tipo de pergunta que a gente acaba fazendo sempre quando está cuidando de aplicações assim numa escala um pouco maior, que são resolvidas de uma certa forma automática pelo Kubernetes.
Dependência entre aplicações. Isso, de certa forma, o Docker Compose resolve, mas para uma máquina só. Que eu falo que tal, precisa desse container, a coisa sobe. Aqui não. O container que fornece o banco pode estar rodando em uma máquina, enquanto o container lá da aplicação web pode estar rodando em outra. Então, realmente, essa questão das dependências acaba sendo resolvida também aqui pelo... Acaba sendo resolvida pelo Kubernetes também. Como? Vou parar de pensar em container e vou pensar num negócio um pouco maior. Quando a gente estava pegando e mandando o nosso arquivo FTP, mandando nosso arquivo PHP para o servidorzinho de FTP lá para ele subir em produção, o que nós estávamos fazendo? A grosso modo, um deploy. Então a gente vai começar a pensar nas nossas aplicações no estado que nós gostaríamos que elas estivessem. Eu quero que a minha aplicação agora seja deployada, então eu vou pegar... Deployada é horrível, mas enfim, não tem outro nome melhor para isso. Hã? Implantada. Bom. Vamos para o deployment mesmo, que é mais fácil. Nós vamos criar agora a ideia de um deployment. Dado que eu quero que a minha aplicação, que é composta de um container com um servidorzinho web, um container com um banco de dados, essa aplicação ela vai pegar e vai se expor na porta 3303, porque eu quero ser diferente. Eu quero que essa aplicação tenha sempre 3 cópias rodando para eu fazer balanceamento de carga. Eu quero que todos esses logs vão para o lugar X. Eu preciso, num caso do banco de dados, eu preciso de senha. Onde que eu guardo as senhas em produção? Hã? Variável de ambiente já é menos pior. Isso quando não é um arquivão largado no home com permissões duvidosas. Beleza. Agora, eu tenho como dizer que eu tenho segredos que têm que ser guardados e não podem ficar expostos assim ao Léo. Então, um tipo de vault. Como que eu traduzo vault? Cofre. Como se fosse lá o cofre dos segredos. Isso fica ótimo em português. Legal. Ou seja, agora eu estou dizendo como eu quero que minha aplicação fique. Beleza. Como que eu faço para saber se o banco de dados está online? Jeito mais fácil do mundo de saber que um banco está online ou não. Pergunta para ele. Então eu vou pegar e vou fazer lá aquela query que todo mundo aprende, né, no começo, select 1 from alguma coisa, dependendo do banco que você está usando. Mas legal. Vou lá, faço um select bobo, conecto no banco, faço select bobo, sei que ele está online. Uma aplicação web, vou fazer uma requisição HTTP para um determinado endpoint da minha aplicação que vai me retornar ok ou não, sei lá, dependendo de uma série de verificações. Quando a minha aplicação caiu, eu não tinha que voltar lá e ver se a aplicação estava funcionando ou não e coisa do gênero. Agora, eu posso automatizar isso. Dado que eu estou descrevendo como a estrutura da minha aplicação como um todo eu posso dizer que isso vai depender daquilo, e esse cara tem que estar online, e ele não pode ficar mais do que tanto tempo offline. Eu posso ter cheques automatizados, verificações automáticas acontecendo de tempos em tempos. Tudo isso eu ganho, não digo que é de graça, mas assim, o Kubernetes me oferece isso tudo. Por que eu falo que não é de graça? Dos que já usaram Kubernetes aqui, alguém tentou fazer um deploy de um cluster de Kubernetes alguma vez? Olha, é um negócio complicado. Muito mais complicado do que eu imaginava que seria, sendo bem honesto. Mas aí eu te pergunto, quão complicado é montar um centro de operações na sua empresa? Tem gente que sabe cuidar de ponta a ponta de tudo que está acontecendo com a tua aplicação. Quando você faz uma coisa baseada em Kubernetes, você tem a grande vantagem de não ter o tal do vendor lock-in. A maior parte dos casos. Tem algumas coisas que realmente são bem específicas para o Google Cloud, outras que são muito específicas para a Amazon, mas no geral, a sua aplicação ela fica um pouco agnóstica de ambiente. Você consegue simplesmente
dizer para a aplicação, olha, roda lá. Aí eu estava na Amazon, quero tirar ela, colocar no Google Cloud, eu consigo. Quero tirar ele, quero colocar na DigitalOcean, eu consigo. Se eu não estiver usando nada específico de um provedor de cloud, que já é uma evolução muito grande. Pensa, era você que estaria 4 horas da manhã reiniciando containers na unha, porque algum container caiu, acabou o espaço em disco. Ou pior, deu conflito de porta quando você foi subir mais de uma cópia. Isso é uma coisa interessante que o Kubernetes faz também. Como você abstraiu toda a sua implantação, falando do deployment lá, né, num negócio só, ele cuida de trazer isso para um estado saudável, ele cuida de distribuir a carga entre não só uma máquina, como várias máquinas, e cuida também de te dar métricas a respeito disso. Então, assim, é um negócio, como eu falei, é complicado de você fazer o deploy, mas uma vez que você fez o deploy, colocou o cluster no ar, vai embora. Quero fazer o deploy de uma aplicação. Vou chamar lá o cliente do Kubernetes, que é o Kube Control. Dou lá um apply, "-f", passando o nome do manifesto, que é o arquivinho que tem todas essas informações. É um arquivo YAML bobo, é uma sintaxe chata, mas enfim, é aquela coisa mais maravilhosa. Isso é uma tarefa tediosa, repetitiva, basicamente você vai copiar e colar. Vai pegar o template, copiar, mudar o que você precisa e beleza, aí tá tudo bem, tá todo mundo feliz. Tranquilo até agora, pessoal? Tá, para que eu vou usar o Kubernetes? Vou usar o Kubernetes para fazer a hospedagem de um blog? Não? O que eu preciso para hospedar um blog? Tá, existem várias respostas. Eu estou pensando no caso padrão de blog que é WordPress. Vou precisar lá de um Apache ou um Nginx, de um Fast CGI, vou precisar dos meus workers de PHP rodando em background, vou precisar de um banco de dados. Ou seja, eu tenho todas essas coisas que eu preciso fazer. Vale a pena usar um Kubernetes para isso? Olha, até vale. Dependendo da quantidade de blogs que você vai subir. Se for um só, provavelmente não. Mas conforme você vai ganhando escala nas suas aplicações, aí começa a valer muito a pena. Tem um caso de uso... Pode falar. Então, né, esse que é o ponto que eu ia falar. Se você for nos exemplos do Kubernetes, no repositório do GitHub mesmo, o quarto exemplo na página deles é blog de WordPress com MySQL. Já tem explicando direitinho lá. Inclusive, como você usar os suportes de provedores de cloud lá para pegar e separar espaço de disco para gravar os dados do banco, fazer failover, coisa do tipo. Aí já dá uma melhorada. E sim, tem muita receita de bolo pronta para muita coisa mesmo. Mas o caso de uso que brilha pra caramba quando você está mexendo com Kubernetes é o caso da nossa modinha da vez. Qual que é a modinha da vez? Microservices, né? Tem um servicinho pequeno que eu quero rodar e coisa do tipo. Pensando que você vai fazer deploy de serviços o tempo todo, esses serviços teoricamente não são grandes, ou seja, aquela coisa, tudo bem, levando ao extremo. Se eu tinha uma aplicação que tinha 100 endpoints, agora eu vou ter 100 aplicações com endpoint. Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas enfim, a ideia é essa. Como o fato de fazer um deploy se torna uma coisa corriqueira, quando eu uso um Kubernetes da vida, eu posso simplesmente pegar e dizer, tem um manifesto, falo, já tenho o template pronto, só troco qual a imagem que eu quero fazer o deploy. Manda para lá, feliz da vida, ele já vai espalhar entre todos os seus workers. Tá, eu dizia que eu queria 5 cópias desse serviço porque ele é muito acessado, ele já vai sair fazendo o deploy para você. Ah, um servidor meu morreu no meio do caminho. Sobe outro worker de Kubernetes, faz ele entrar no cluster, automaticamente o Kubernetes já vai começar a rebalancear os serviços. Dependia de um serviço de terceiro que caiu. Dá um tempo, ele mesmo começa a procurar os health checks para saber se o serviço voltou no ar e já agrega de novo ao cluster. Tudo isso acontece de forma transparente. Então, assim, é um negócio muito legal. É uma tecnologia que vale a pena vocês darem uma olhada. Num meetup futuro, nós tendo a oportunidade, eu trago para vocês um demo de uma implantação de Kubernetes rodando na DigitalOcean, porque isso ia comer muito tempo. Como eu falei, é um processo meio envolvido fazer um deploy do serviço. Mas é isso aí. Agora, fazendo o adendo nesses últimos 3 minutos que eu tenho. Como que a DigitalOcean usa Kubernetes? Internamente, todas as nossas aplicações
principalmente os microserviços, escritos em Go na sua grande maioria, todos eles rodam dentro do Kubernetes. E para isso, na nossa infraestrutura, a gente acabou tendo, o pessoal de delivery acabou criando umas ferramentas para abstrair um pouco da burocracia do Kubernetes. Então você vai lá, cria um manifestozinho simples, dá lá um comando nosso interno, ele já faz deploy no nosso cluster de Kubernetes. A gente tem vários clusters, eu não lembro a quantidade, mas enfim, é bastante. Cada região tem um pedacinho do cluster e por aí vai. Então você consegue com isso ter alta disponibilidade e todas essas vantagens aí. Pessoal, obrigado. Quiserem perguntar mais alguma coisa, fiquem à vontade, a gente tem um coffee break para isso. E é isso aí. Obrigado.